No caminho da vida temos altos e baixos. Altos são fáceis de curtir em baixos. Difícil superar, mas acredite dá. O outro ponto de vista vai tentar te mostrar que sempre dá. Com paciência e vontade e apoio sempre dá. Acredite, a me te dá. Outro ponto de vista, é isso aí, gente, dando continuidade àquele episódio lá, 39, hoje é o nosso 39º episódio, nós estamos dando continuidade com o nosso grande amigo Lucas Sakai, a nossa presidente, CEO aqui na mesa, então, por favor, se apresentem mais uma vez, por favor. Oi, tudo bem, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado, né, pelo apoio e novamente aqui com o Lucas Sakai. Para dar continuidade, que tem bastante coisa para falar. No episódio de hoje, a gente vai dar continuidade à conversa que nós tivemos no último episódio, onde o Lucas contou a passagem dele de quase morte. Quer dizer, ele ficou quase 9 minutos em parada cardiorrespiratória e ressuscitou. Graças a Deus. E o que a gente enfatizou é merecimento, com certeza é merecimento. Talvez se ele não tivesse tido uma vida tão boa como ele a teve nessa vida, talvez não tivesse lhe dado essa permissão para que voltasse à vida e sem sequelas, que é o mais importante. Pelo período que ele ficou, imagine, ele estava na saída da UTI. Imagina se ele estivesse no quarto, não ia dar tempo. Ele ia voltar com certeza com muita sequela, não ia ter todo o amparato para poder estar lá sendo ressuscitado. E o que foi mais importante, quem estava com ele era o anestesista. Quer dizer, a intubação foi muito rápida, a ação foi muito rápida e graças a isso, nosso grande amigo continua aqui entre a gente. Isso é o mais importante, não é, Lucas? Então, nessa fase de quase morte, Lucas, além dessa experiência, a gente tem uns tópicos que a gente queria falar. A gente estava falando da parte do toque, do contato físico, aí você estava falando do seu amigo, né, que estava ruim e tal. Você pode continuar alguma coisinha? Quer falar? Claro. Retomando aqui um pouco, acho que a experiência quando você está no leito é muito diferente de quando você visita. No leito é quase como estar esperando a melhoria, né, a melhoria do corpo e progressivamente saindo da situação que está. Como é muita medicação, é uma parada cardíaca, são 2 stents, era muita medicação e no primeiro momento era intubação, o que incomodava muito. No segundo momento era uma agulha grande para a entrada de todas as medicações. E a medicação debilita, eu acho que debilita mentalmente também, e a alimentação é praticamente zero, então o seu corpo fica muito fragilizado. Eu perdi cerca de 5 quilos durante um período de 15 dias, mas não só perder 5 quilos, é perder força, perder funcionamento, né, do intestino, da parte dos principais órgãos. Então, assim, o retorno também é gradual. O período mais crítico, que eu acho que são os primeiros 3, 4 dias, eu tive contatos, e aí o tempo, para mim, ele é incerto. Na verdade, você não sabe, dia e noite dentro do hospital não faz a diferença. Dá para saber a diferença pelas visitas, né, os horários de visitas, mas o tempo, ele é quase como ter parado, né? Então, assim, o ritmo é outro. E quando as pessoas visitam, eu sempre pedia uma forma de conexão, uma conexão física, né? Dar as mãos ou dar um abraço. No caso, não dava para dar um abraço lá no momento inicial, mas sim a conexão com a mão. Então, assim, o contato de transferência de energia era via manual. Eu na cama sentia muito mais a recepção do que de quem estava dando. E a minha experiência com um amigo é aquilo que eu citei, de que uma vez eu fui visitar um amigo, já estava na UTI também, eu imagino. Daí as visitas eram abertas, ele estava adormecido, e aí eu dei a mão a ele. Era um amigo muito querido, aí eu dei a mão a ele.
A reação, eu acho que ele estava sedado ou estava dormindo, ele só fez um piscar de olhos, o olho, né, piscou, fechado, e ele deu um leve sorriso. Então ali eu percebi que eu tinha estabelecido uma comunicação com ele, independente de estar falando e ele estar escutando. Então assim, ali foi feita a conexão. E éramos muito amigos. Então foi você uma acha que é experiência. importante, então, né, esse contato? Porque às vezes a gente vai visitar um paciente e tem aquela intuição, ou então aquela vontade, né, de chegar perto, de pegar na mão, ou dar um abraço, e você fica receoso porque tá num leito hospitalar, aí você fica, será que eu posso, será que eu não posso? Mas às vezes dependendo do hospital, eu acho que os médicos restringem um pouco isso, mas eu acho que é importantíssimo. Na verdade, para quem está na cama, é importantíssimo estabelecer essa comunicação ou essa relação, né, de ligação energética. Eu acho que é essencial para quem está na cama. E não quer dizer que ele vai recuperar, mas ele sente a conexão. E isso dá uma força. É muito importante. Porque ali você está muito sozinho, muito abandonado, embora possa ter pessoas ao redor. E a UTI é muito preparada para isso. As pessoas são treinadas para serem muito humanas, né? Lógico, tem que ter vocação para ser humano, mas de qualquer forma as pessoas são treinadas. Então o atendimento é bastante humano. Mas a conexão com os amigos, familiares, eu acho que a conexão física ela estabelece um contato muito importante. Assim foi, né, com o Ricardo. O Ricardo, quando esteve lá, eu não sei exatamente em que momento estava, mas é interessante porque eu estava sedado, então eu ficava a maior parte do tempo meio adormecido ou meio dopado. E aí um dia ele estava lá, eu vi ele do meu lado na beirada da cama, aí dei a mão a ele, daí fui explicando. E numa das conversas, acho que nós tivemos umas 3, eu lembro de ter dito a você, pô, Ricardo, não sei se eu tô indo ou né, porque eu estava vendo um monte de coisinhas voando, e falei, tá aumentando isso, de repente parou porque você chegou aqui ao lado, mas acho que vão me levar daqui a pouco. Eu fiz esse comentário. Aí o Ricardo falou, não, Lucas, isso não são espíritos que estão vindo para fazer a melhoria ou a cura, né, dos espíritos. Falei, nossa, mas me dava a impressão que eu já estava sendo levado. E eu não tive a experiência, embora eu acho que eu tenha tido uma experiência quase morte, eu não tive a saída do corpo. Também é muito comum as pessoas dizerem que você se descola do seu corpo, então você vê o seu corpo. Você se vê, né? Exatamente. Eu não tive essa experiência, mas eu tive uma experiência assim. Eu lembro praticamente de tudo que eu passei, não tão precisamente, mas foram sensações, né? O sentir tudo isso, eu acho que foi muito intenso. Não dá para nem dizer que não foi intenso, porque é um evento único, né? Espiritualmente acontece assim, Lu. A gente tem o corpo físico e o corpo espiritual. Aí tem um negócio na doutrina espírita que a gente fala de desdobramento. Então você tem o corpo físico, você tem o corpo espiritual, mas eles continuam unidos. Quando você tem o desdobramento, e esse desdobramento ele se completa na sua totalidade, você consegue enxergar o seu corpo. Você consegue. O que aconteceu é que, como você estava na UTI, logo de ato contínuo, você já entrou em processo de ressuscitação, de manobra. E aí o que aconteceu? Então, assim, sabe aquele lance assim que a pessoa está desmaiada, assim, acorda aí, caramba, acorda. É exatamente isso, assim. O que aconteceu é que, como você foi manipulado integralmente, seu espírito não soltou do seu corpo. Foi isso que aconteceu. Então, quando a pessoa tem uma morte ou tem uma parada e está sozinha assim, aí o corpo vai começando a afastar. E é por isso que em alguns casos as pessoas, assim, se puderem, assim, tiverem condições, pedem para chamar pelo nome, para ver se a pessoa volta, ou dá uns petelequinhos lá para ajudar a voltar. Essa é uma situação de não ter saída. A segunda situação do toque é isso: pessoas que estão em coma, né, estão totalmente em coma, assim, não tem nenhum tipo de reflexo. É muito comum, ao dar a mão ou você dar um beijo, você cutucar, eles mostrar um reflexo. Às vezes os médicos, por serem cientistas, né, doutores do assunto, falam assim, não tem como ele responder, você não viu nada. O que acontece? Eu falo assim, dentro do mundo espiritual é comum você ver coisas mexendo assim,
sons, barulhos. O que acontece é que, por exemplo, de repente, a pessoa que está em coma, ela está com um padrão de energia muito baixo. Tá tudo parado, ela não tem atividade nenhuma, a não ser a que os medicamentos, os maquinários mantêm. Então, de repente, sua filha, se você estivesse em coma, fosse lá e falasse: oi pai, eu te amo, você não gostaria de dar um sinal? É exatamente isso que eles fazem. Ou tenta mexer o olho, ou aperta a mão, ou um pé, e só quem está lá é que sente. Os médicos não têm essa percepção, e eu até entendo, eles têm uma visão clínica, mas é um reflexo contínuo, assim, ele tenta se comunicar. E é por isso que tem esse reflexozinho. Por isso que eu particularmente falo para ele, eu acho fundamental esse toque. Fundamental. Um toquezinho, um carinho. É tão gostoso. E nesse momento de vulnerabilidade, putz, é um bálsamo mesmo. E agora, depois daquela hora que eu fui no dia seguinte, né? De todo o processo. Aí, quando você tava lá delirando dessas coisas, e aí aquela hora que você fala que você não viu o seu corpo, mas você estava vendo as imagens, é porque seu espírito estava fora do seu corpo. Na hora que eu encostei, que eu cheguei e toquei em você, aí você voltou. É exatamente isso que aconteceu. Então, você estava em fase de desdobramento, e aí aquelas visões que você vê, é que foi... Essas visões eram como se fosse uma TV, alguma coisa assim? Ou você estava viajando? Não, eram... Parecia... luzinhas, várias luzinhas pequenas. Então, o que acontece é assim, quando aconteceu, a gente rapidamente ficou sabendo do fato. Foi muito rápido, assim. E eu tenho um apego muito grande com vocês. Sabe o quanto eu gosto de você? Puta, na hora eu me parei e falei: vamos começar a rezar, vamos tentar intervir, vamos pedir por eles. E a gente, claro que a gente trabalha muito isso espiritualmente, a gente atende, e com certeza, acho que se você não merecesse, não haveria essa intervenção, mas foi de imediato, veio uma resposta: nós vamos ajudar ele. De imediato, por isso que eu fui lá também te ver. E aquela hora que você viu aquelas luzinhas, na verdade, aquelas luzinhas são espíritos que estavam lá te ajudando na recuperação. Mas de novo, porque merece, não é porque a gente pediu, não. A gente pede, né? Por todo mundo que nos fala, ora, assim, dá pra orar, a gente sempre pede. Mas quando a pessoa merece, a intervenção vem mesmo. E foi além isso que de aconteceu. merecer, é porque sabiam que ele podia cumprir com uma nova missão, né? Quer dizer, Sim. missão não, né? É uma missão que já veio, que você tem que cumprir, só que não estava cumprido. Então, eles falaram: não, ele vai perceber que tem esse caminho. Sim, né? por isso que eu recomendo, assim, para as pessoas que têm pacientes, amigos em coma, façam o toque, conversem, porque assim, quando existe o desdobramento, às vezes não é possível haver manifestação do corpo, mas o espírito, ele lembra de tudo que aconteceu, os bons e os maus tratos, aqueles que vão lá, desgraçado, morre de sem vergonha, você não me pagou, e aquele: pô, te amo, você é meu amigão, meu parceiro, você vai saber de tudo, mas aí quando realmente se desprender do corpo, tá nessa situação. Por isso que coma, acho que é importante que haja um toque. Agora, quando a gente fala de morte cerebral, é diferente. Então, quando a gente fala de morte cerebral, muitas famílias fazem a opção de fazer a doação dos órgãos, né? Então, nesses casos, em alguns casos, às vezes o espírito já é afastado do corpo para que ele não sinta isso. Então, energeticamente falando, assim, existe uma coisa assim chamada dor fantasma de membros amputados. Então, por exemplo, se você perde um braço, e quem já passou por isso tem às vezes essa chamada dor fantasma, tem coceira, tem dor e não tem mais o membro, você sente o dedo, mas não tem mais, é o espírito, é o membro espiritual que continua ligado ao corpo. Então, nesses casos, a gente faz um trabalho de desligamento do membro espiritual. Então, na grande maioria das vezes, ela para.
ela desliga e ela não tem mais o incômodo da dor. Então, no caso de doação de órgãos, quando a gente sabe que de repente alguém vai fazer a doação, a gente faz um trabalho para essa pessoa que seja a doadora, que ela tenha um desligamento dos seus órgãos do seu corpo físico, para que no ato do procedimento ela vá sem nenhum tipo de desconforto. Não é que as pessoas que não são espíritas, não passam por isso, não vão ter problemas, não é isso, mas elas vão com mais tranquilidade. Isso é importante. Agora, uma coisa que acontece também, assim, por exemplo, lá no leito do hospital, se você não tivesse, assim, não fosse uma pessoa muito querida, né, puxa, graças a Deus as pessoas gostam muito de você, a gente percebeu pela mobilização que houve, das correntes que houveram. Mas, por exemplo, numa outra vida, você era casada com a Yumi, tá? Numa outra vida, eu era casado com ela, tá? Eu era casado e ela me traiu com você. Aí eu fiquei com raiva, falei, foi filha da mãe, furou meu zóio, meu amigo, meu parceiro. Aí numa outra vida, eu tinha aquele instinto de vingança. Aí de repente você passa por isso e fala, é agora que eu pego ele, é agora que eu vou me vingar. Por isso que é importante essa ajuda espiritual, seja através da religião, dos bons pensamentos, das mandingas, que seja, mas o que puder ser feito ajuda a te proteger, mas senão você fica vulnerável. É uma das coisas que ia acontecer com você aquela hora que você começou a se abrir. Você teve umas imagens, não teve? Ruins. Essas imagens são imagens de vidas passadas, de situações que você vivenciou em vidas passadas e de espíritos que queriam vingar? Eu não falei isso, nunca te falei isso antes, porque você não estava. Mas é isso. Então, quando a gente está prestes a dar uma passagem, que a gente fala para o outro lado, assim, aqueles espíritos que têm o ímpeto da vingança vão te atacar. É interessante o que você está dizendo, porque embora eu tivesse sedado, eu tinha uma certa consciência. Então, assim, todo mundo sempre diz, né, ou grande maioria, você começa a morrer ou já descolar e daí você vê luzes brilhantes. Daí os sonhos que eu tinha, mesmo sedado, não sei se era por conta da sedação, não eram imagens boas, né, bonitas. Eu falei, alguma coisa está errada, né, porque acho que eu vou pro inferno. Vou para esse outro lugar. Então, e aí eu fiquei na dúvida, e aí eu contei pro Ricardo, e o Ricardo agora está explicando, então é interessante. Mas naquele momento era assim, era muita imagem, parte pela sedação e acho que parte pela questão espiritual, né, que você vai uma espécie de regressão ou revendo vidas anteriores. Então, mas você lembra que nesse período você estava um pouco agressivo? Você lembra? Ou tem uma vaga ideia disso? Não, revoltado. Não sei. Assim, eu lembro que eu estava muito revoltado com relação à dor. E eu entrei no hospital para fazer um procedimento muito básico. Então eu não conhecia ninguém do hospital, exceto um médico ortopedista. E eu só vim vê-lo 7 dias depois. Então, assim, falei, enquanto eu estava sedado, eu estava achando que eu estava raptado num hospital, que estavam querendo trocar os órgãos e tudo mais. Estava delirando. E então eu acho que é um pouco disso. Aí eu tinha uma amiga médica, realmente eu fiquei, acho que bastante agitado Então, mas é por causa disso, por isso que eu te falo assim, nesse momento de fragilidade, os espíritos que têm alguma animosidade, eles vão tentar te atacar. Essa eles sensação... vão tentar te atacar. Por isso que é normal ficar, é normal, por isso que assim, quando tem cobertura, assim, a gente ficou direto lá tentando né? É isso. Então, essa sensação dele ter sentindo que poderiam estar raptando, tirar o órgão, alguma coisa assim, pode ser que tenha a ver com uma outra vida dele? Sim. Eu não preciso nem te falar, você gosta de luta. Você gosta de corpo a corpo. Você gosta, né? Não, mas eu não tenho nada de... Eu particularmente fui um gladiador. Em uma das vidas eu fui gladiador. Então eu acho que eu sou até meio frio, assim. Se tiver que mandar ver, eu não tenho dó.
Mas hoje eu não faço mais nada disso, mas assim, eu entendo as pessoas que têm esse ímpeto. E você também tem, você tem esse, né, assim, não mexe, não é nem pela gente. Se for pela gente, por exemplo, se alguém tentar atacar suas filhas, você vai pular na frente. Você não vai nem pensar duas vezes, na hora você pula, é um reflexo, né? Agora, se for com você, tá, você vai tentar negociar, tal, né? Então, acho que é ímpeto, mas nessa hora, nesse momento de fragilidade, essas coisas chegam mesmo. É isso que aconteceu. Na verdade, foi isso que aconteceu. Por isso você ficou super agitado, soltou a mão, tiveram que te amarrar. Mas é isso que acontece. É isso que acontece. Quer falar uma coisa? Não, é isso mesmo. Estava curiosa para saber se tinha a ver alguma coisa. Então, é que na época eu não quis te falar, que eu falei assim, puta, o cara tá zuretão, o cara tá... Mas assim, como vem coisa ruim, pode vir coisa boa, né? Então... tanto que ele viu as luzes também, né? Sim. Então, teatro contínuo, no primeiro momento, era te restabelecer, né? Te tratar o mais rápido possível. E como é feito o tratamento? O tratamento é feito no seu corpo espiritual, para que quando ele volte ao seu corpo físico, você tenha a regeneração do tecido. Por isso que aquela hora eu falo, você teve desdobramento. Por isso que você estava vendo, não pelos seus olhos físicos, olhos do espírito. É isso que aconteceu. E graças a Deus você está aqui com a gente. Não foram alguns dias, eu acho que depois foi diminuindo, mas ainda conseguia ver em intensidade menor e via imagens, realmente vi muitas imagens, isso já até o 9º, 10º dia de UTI. É muito louco. É, muito louco. E eu lembro que eu fui, realmente me contaram, não que eu estivesse consciente, que eu briguei muito pela tubulação para arrancar e depois pelas medicações. Pelos acessos. Pelos acessos, Acho que era uma combinação de dor com esse receio de que estava sendo vendido os órgãos todos. Mas depois, no meu caso, era um caso um pouco diferente dos outros, porque eu tinha saído de uma parada cardíaca, então a preocupação dos médicos eram relacionados à questão da recuperação. E depois desses efeitos, impactos de rebeldia, eu acho que eu comecei a progredir muito rapidamente na melhoria. E isso para eles também foi um caso particular, né? Porque em termos de índices estatísticos, quem passa por uma parada cardíaca, quando volta, são chances menores de voltar. E voltar sem nenhuma sequela, então assim, é um caso mais raro ainda. Então eles estavam olhando pelo lado positivo, como um case também, mas a progressão foi bastante acelerada. E para isso eu acho que a estar bem antes, embora tenha tido um período de trabalho muito intenso, no mês de dezembro eu fiz uma escalada da Pedra do Baú. Para quem conhece a Pedra do Baú, é uma escalada bastante intensa, eu não senti nenhum problema de coração. E em janeiro fui com minha filha para Machu Picchu, aí descemos a montanha, caminhamos, descemos. E também não tive nenhuma sinalização de falta de ar ou de dor no coração, dor no peito. Até nisso foi poupado, né? Isso, é uma preparação, foi uma preparação mesmo. Por isso que eu falo, é mérito. Vem no momento, por isso que eu estou te falando, as cobranças vêm no momento que você pode pagar. Ela não vem no momento que vai se suicidar, entendeu? Vou me entregar, não vou conseguir. É o contrário, veio quando você estava preparado para pagá-las. Graças a Deus, graças a Deus. E hoje, passado 8 meses quase, a recuperação física ela vem, mas já existe uma mudança orgânica, né? Não dá para dizer que é a mesma coisa, embora eu sempre acho que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O corpo responde diferente, o organismo responde diferente, mesmo com medicação, uma medicação um pouco mais baixa agora. E acho que é uma adaptação ao novo momento em termos físicos, né? Físicos, mentais e espirituais. É um processo muito graças intenso. A Deus você está com a gente aqui, muitos anos de vida, que continuemos muitos anos agora, juntos, né? Aí. Coraçãozinho novo, né? Tudo desentupido, agora tá bom. Nós estamos chegando no finalzinho. Que mensagem você gostaria de dar para as pessoas que estão assistindo, para as pessoas que estão à sua volta?
Olha, a mensagem que eu posso dar é assim, eu tenho já uma jornada longa de vida. Eu costumo dizer que eu vou fazendo as coisas, eu não deixo para depois. Então assim, para quem ainda é jovem, aproveita a vida. E para quem já está mais à frente, pensa no equilíbrio, porque o equilíbrio é que faz uma vida melhor ou uma vida pior. Não guarda mágoas, ou, né, não vale a pena guardar mágoas, isso consome muito, então pedir desculpas é fundamental para efeito espiritual e para efeito pessoal, né, para a condição de vida. Perdoar sempre é bom, agradecer também é mais importante. Eu acho que talvez tenha a mesma importância que o perdão, mas agradecer é assim, você não vai ter tudo que imagina ter, mas eu acho que o agradecimento pelas conquistas todas, né, e não é mérito seu, a sua parte você tem que fazer. E na crença que eu tenho de Deus faz a parte dele, mas você tem que fazer a sua parte. Então não adianta ficar esperar tudo que venha pronto. E a vida vai te preparando várias ocorrências e cabe você fazer as escolhas, né? Não existe o certo ou errado, mas eu acho que existe aquilo que você possa fazer por uma coisa melhor para si, para os outros, e levar uma vida saudável, né? Uma vida tranquila, leve. Acho que é essa mensagem que eu posso dar. Estou na terceira etapa da vida, que eu não acho que vai ser tão longa assim, tudo bem, uns 15, 20 anos talvez. E também tem que ser uma vida bem vivida. Você não pode viver fazendo a dependência de outras pessoas, que no mundo de hoje já não é como era antes, né? Que todo mundo cuida de todo mundo. Cada vez mais tem menos gente para cuidar de você, então você tem que se preocupar em estar saudável, estar sadio e estar mentalmente saudável, senão você se torna, na última etapa da sua vida, uma pessoa que é um ônus para os outros, né? Então acho que a mensagem um pouco é essa. E me considero uma pessoa bastante abençoada por estar aqui falando disso de uma forma consciente e clara, né? Perfeito, obrigado, Lucas. Obrigado pela sua presença, obrigado aí pelas suas palavras. Eu acho que isso vai ajudar muitas pessoas a reverem suas atitudes, seus pensamentos. Que bom. E aquilo é missão, né, meu amigo? É missão. Deus te reservou algo muito maior. Graças a Deus está com seus filhos, já tem o seu netinho, que seja muito feliz, que curta bastante, né? Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade, viu? Eu queria agradecer também a você. Eu acho que também vai ajudar muitas pessoas. Com certeza. E eu fico muito feliz assim de ver de todo esse episódio, de tudo que você passou, você conseguiu tirar coisas boas, né? E que vai fazer muitas coisas boas. Nós queremos deixar uma lembrancinha, né? É um pouquinho assim, o agradecimento é muito grande, mas a nossa camisetinha. Obrigado, viu? Obrigado, Lucas. Obrigado a vocês. E eu agradeço a vocês, né, por mais esse episódio. E se vocês quiserem ouvir, ver um outro episódio que também tá bem legal, né? E vocês podem assistir pelas outras plataformas, todas as plataformas, né? Ou se quiserem também, mandarem também sugestões, perguntas no outro ponto de vista 87@gmail.com. E nós continuamos ainda com o trabalho da linha médica. Se vocês precisarem de ajuda, alguma coisa, um apoio, nós estamos após o episódio, nós fazemos um trabalho com a linha médica, tá? E se vocês quiserem entrar em sintonia, é só mandar uma mensagem pra gente no outro ponto linhamédica@gmail.com. E vamos continuar, né, num outro episódio falando sobre quase morte. Nós vamos dar ênfase aos procedimentos. A gente falou bastante, pacientes sem coma, mas acidentes, atentados, as vítimas de queimadura, cigarro, bebida, excesso de trabalho, droga, sexo, gula, e aí vai. Eu acho que quando a gente fala de quase morte, a gente quer simplesmente alertar, não é fazer nenhum tipo de censura, nada disso, não. A gente não tem esse viés, mas alertar que tudo que nós fazemos tem consequências sobre nós, tá bom?
É isso mesmo. Ah, e tem o WhatsApp também, se vocês quiserem mandar mensagem, é o 11 99 727 9485. E até a próxima e obrigado, hein, Lucas? Compartilha, gente. Se gostou, compartilha. Vamos prestigiar aqui o nosso grande amigo. Replica, dá o like e vem aí com a gente nos próximos episódios. Mais uma vez, Lucas Sakai, muito obrigado pela sua presença. Estúdio Rocha, Letícia, obrigado, Ale, obrigado, Camila, obrigado, Túlio. E mais uma vez, então, outro ponto de vista. Obrigado, Deus, meu Pai. Obrigado, muito obrigado. No caminho da vida temos altos e baixos. Altos são fáceis de curtir embaixo. Difícil superar, mas acredite, dá. O outro ponto de vista vai tentar te mostrar que sempre dá. Com paciência e vontade e apoio sempre dá. A quantia me te dá.